Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou começar aqui a análise do índice primeiro num contexto diário e depois a gente vai para o intraday, tá ok? O índice no contexto diário ele vem de uma forte queda e uma pequena recuperação. Se a gente traçar um Fibonacci aqui dessa queda, dessa pernada de baixo, a gente tem hoje exatamente o teste dos 50% dessa baixa aqui. É uma região que, além desses 50%, a gente tem a média de 20 descendente e a média de 200 ascendente, o preço vindo por baixo, o que não é um contexto ideal, tá? Então, por aqui a gente deve encontrar algum tipo de resistência para depois talvez voltar a subir. É uma região que tem que ficar de olho para ver o que o mercado vai fazer, tá? No intraday, o índice hoje abriu em forte queda, então ele abriu com candle de baixa bem expressivo. Ele perde essa região aqui, que é a congestão de ontem, tá? Então aqui temos a congestão de ontem, que ele ficou praticamente a tarde inteira, né? Que eu havia mencionado no vídeo anterior. E quando ele perde, ele faz um pullback na média de 20 aqui, que está descendente, assim como a de 9 também está. Mas ele perde, e aí a entrada, o gatilho desse trade seria exatamente na perda dessa mínima aqui, ó. Perdeu a mínima desse candle aqui, ele aciona a entrada, tá? É um stop aí de 150 pontos, 200 pontos praticamente, e os alvos desse trade a gente pode traçar de duas formas. A gente pode pegar o espelhamento dessa consolidação e jogar para baixo, que ele vai bater exatamente aqui embaixo, ó, próximo à média de 200, inclusive, tá? Ou a gente pode tirar o espelhamento e traçar um Fibonacci a partir desse topo aqui. A gente traça esse topo aqui. O primeiro alvo seria aqui nessa região de 120, 135. E o segundo alvo, que foi onde ele foi buscar, exatamente aqui a mínima do dia, tá? Então, esse seria o objetivo dessa perna de baixo. Depois desse momento, o índice deu uma recuperada, mas ele ficou aqui em consolidação. Então, ele ficou praticamente a manhã inteira, né, até as 2 horas da tarde, nessa consolidação aqui, ó. Ele só perdeu essa consolidação, superou essa consolidação, nesse candle daqui, ó. Esse candle aqui foi importante porque ele mostrou força. Ele tentou cair, o índice veio aqui e falou, não, vamos subir. E, a partir daí, ele começou a dar o seu movimento de alta. Então, ele fez esse movimento de alta, fez um inside bar aqui e rompeu esse inside bar dando a entrada. Então, a entrada desse trade seria aqui, tá? Outra coisa que tem que ser analisada aqui. Nesse momento, nessa congestão, o índice fez um W. Ele fez essa perna, essa perna, essa perna e essa perna. Ou seja, além do fundo duplo aqui que a gente tem, né? A gente tem um fundo duplo aqui, a gente ainda fez um W, quer dizer, a gente fez um W tendo esse fundo duplo e nesse rompimento, exatamente nessa área aqui, ó, você tem uma entrada. Tá? Então, a partir desse momento que você tem a entrada, você projeta os alvos de Fibonacci. Os alvos de Fibonacci, nesse caso aqui, eles podem ser projetados de duas formas. Primeira seria pegar esse fundinho aqui e traçar o primeiro objetivo para ele aqui no 100, aqui nessa superação. Depois, esse objetivo. E depois, por último, um terceiro objetivo aqui, que é nessa região aqui que ele deu essa estilingada para cima e depois deu uma congestão, tá? Depois que ele passou esse terceiro alvo, a gente pode pegar e traçar um pouco o Fibonacci daqui de baixo, ó. Por quê? Porque é um outro pivô de alta. Ele subiu aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Ele subiu aqui, aí ele fez essa queda e depois ele fez essa alta. Então, esse aqui é um marco de entrada também. Então, ele
teve essa entradinha aqui na superação desse W, mas teve essa outra entrada aqui na superação desse rompimento aqui. Tá? E aí, quais são os alvos? Os alvos são, você projeta aqui, você pega Fibonacci, projeta aqui, o primeiro alvo aqui nessa região do 121, que coincide com esse topo aqui, e o segundo alvo nessa região que foi a máxima do dia. Tá? Foi praticamente a máxima do dia. Então, no índice, o que a gente teve de alvo foi isso, e as entradas foram essas. A primeira aqui nesse pullback, e a segunda nesse rompimento aqui. Então tivemos um trade de pullback e um trade de rompimento de uma figura de W e depois desse pivô de alta aqui que a gente está vendo. Certo? O dólar. Vamos passar para o dólar. O dólar, no começo do dia, ele abriu em gap de alta, mas ele não resistiu e começou a cair. A gente tem uma região forte aqui de resistência, né? De suporte, na verdade, que é essa região aqui dos 52,30. Aqui, ó, essa é uma região forte do dólar, que ele perde nesse candle aqui. Quando ele perde nesse candle, o que a gente faz? A gente espera um pullback. Ele não fez um pullback aqui nos 5 minutos, tá? Ele foi fazer um pullback só nesse momento aqui. Então a gente teria uma entrada do dólar na perda dessa mínima desse candle aqui, ó, desse candle vermelho. Por quê? Porque ele rompeu esse suporte, fez um pullback no suporte e voltou a cair. Então, no rompimento desse candle vermelho aqui, ó, nessa linha amarela aqui que eu coloquei agora, a gente tem uma entrada. E ela foi acionada nesse candle azul aqui, ó. Então, a gente tem uma entrada aqui com stop de 9 pontos, tá? E a gente traça o nosso objetivo desse trade como? A gente pega esse pivô aqui, projeta ele para baixo e ele fica nessa região aqui, ó. Então, o primeiro alvo é aqui e o segundo alvo dessa queda seria aqui. Então, seria praticamente na mínima aqui desse candle, tá? Depois disso, encerrado esse trade, aqui em cima ou aqui embaixo, dependendo do alvo que você buscou, ele faz o quê? Ele faz uma falha de fundo. O que é uma falha de fundo? A falha de fundo, que o Stormer chama de trap, é o quê? É quando ele perde o fundo, demonstrando que vai armar esse pivô de baixa, mas no mesmo candle ele recupera. Ou seja, no candle seguinte ele recupera, desculpa. Então o que acontece? Os vendidos tentaram bater para ele perder esse fundo. Só que os comprados não quiseram que ele caísse mais do que aquilo. Esse é um trade que eu adoro fazer porque é começo de movimento. Você entra no trade bem no comecinho do movimento. Então você teria um gatilho aqui, ó, na superação da máxima desse candle aqui, ó. Superou esse candle, você tem o gatilho. O stop, abaixo da mínima, 8 pontinhos. E o alvo? O alvo inicial, de acordo com os ensinamentos do Stormer, seria 2 vezes esse candle aqui, 2 vezes o seu risco. E se você analisar 2 vezes o seu risco, ele coincide exatamente com esse topinho aqui. Então, você poderia encerrar o seu trade ali, e aí você fez um 2 para 1, né? Arriscou 8 para ganhar 16, ou se você tivesse com mais contratos, você poderia vender, fazer uma parcial aqui. Tá? Ou então, se você quisesse arriscar, você poderia subir seu stop para cá, diminuindo seu risco e tirando praticamente seu risco da operação, porque você está comprado aqui embaixo, você já estaria garantindo aí 8 pontos. Então, no momento que ele rompe isso aqui, quando ele rompe, você traça novos objetivos. E o novo objetivo é aqui. É o rompimento desse pivô de alta. Então, o primeiro objetivo é nessa região aqui que ficou na congestão, tá? Que ele congestionou durante um bom tempo. E o segundo objetivo é exatamente na máxima do dia. Olha que coisa. É bruxaria, como diz o André Machado, né? Então, esses seriam os alvos do dólar desse pivô de alta aqui que eu vou traçar só para vocês não ficarem na dúvida, tá? Caiu,
subiu, caiu e subiu. A entrada aqui, né, ou então a projeção daqui, você tem esses alvos aqui, ok? Depois o dólar atingiu o objetivo, ele voltou a cair. Aqui houve uma pequena congestão dele, né? Aqui a gente vê que ele ficou congestionado durante um tempo, sem saber o que ia fazer, se ia voltar a subir ou se ia cair. E aí, quando ele perde novamente essa congestão, ele faz um pullback aqui, nessa barra vermelha, azul. Ele faz um pullbackzinho, então ele perdeu essa congestão nessa barra, faz um pullback aqui, e quando ele perde essa barra, você tem um novo gatilho, que é exatamente na mínima do dia anterior, tá? Então, perdeu aqui, você tem um novo gatilho. Perdeu essa mínima aqui, tá? Eu vou traçar aqui. Perdeu essa mínima desse candle azul aqui, você tem um novo gatilho. O stop acima desse candle azul mesmo, que daria 10 pontos. E os alvos? Os alvos são projetados de acordo com esse pivô de baixa aqui, tá? Então, você tem o primeiro alvo aqui, na mínima, e o segundo ele não atingiu. Então, esse seria um trade aí de quantos pontos? Daria 20 pontos. Mas o trade do dia foi aqui, né? Sem dúvida nenhuma foi nesse ponto aqui. O que o dólar faz aqui? Ele vem de uma queda, faz um pullback e ele fica congestionando aqui. Quando ele congestiona aqui, ele tenta romper e não consegue. Você vê que ele tenta romper esse topinho aqui e não consegue. Ele fica aqui brigando e depois ele faz essa barra vermelha. A entrada desse trade poderia ser seria um trade bem agressivo, tá? Seria no rompimento dessa congestãozinha desses 4 candles aqui, tá? E o stop curtinho de 6 pontos. Apesar de ser agressiva, ela tem stop curto, né? Mas é porque é agressiva porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, nesse candle aqui, ele ativou e aí você está bem mais tranquilo. Você pode colocar seu stop aqui no break-even e carregar a operação pela 9 e pela 20. Então, você tem essa entrada aqui. Se você não entrou aqui, você pode entrar nesse rompimento aqui. Por quê? Porque ele rompeu esse fundo aqui, que estava, fez um pullback e voltou a cair. Quando ele perde esse fundo aqui, ó, desse candle azul, é o gatilho, tá? Então o gatilho desse trade ele fica aqui e você projeta esse pivô de baixa aqui para cá. Até onde? Você projeta daqui, né, desse topinho aqui de cima até aqui. O primeiro alvo seria nessa região de 5231, que coincide inclusive com a mínima do dia até então, né? E o segundo alvo você projeta aqui, que fica na 225, e o terceiro alvo você projeta aqui, que está exatamente nessa congestão aqui, que deu a mínima do dia praticamente, né? Faltando aí alguns pontos para bater, 5 pontos para bater a mínima do dia, mas é uma região de congestão, então a gente tem que encerrar o trade aí mesmo. Esse foi o trade do dia, sem dúvida nenhuma, porque quem pegou aqui, por exemplo, fez aí 25 pontos, tá? Pegou toda essa perna de baixa. Então é isso, pessoal, o dólar é isso. No diário ele tá numa região interessante aqui para fazer um pullbackzinho, né? Porque ele já vem de uma queda de 6% em 4 dias, de 4% em 4 dias, que para o dólar é bastante coisa. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, tá? Aqui, ó, no dólar, nessa queda, a gente conduzindo pela 9, ó, não tem calor nenhum, tá vendo? Vai fazendo um stop barra aqui, tá tranquilo. Você consegue levar a operação até aqui, ó. Até aqui. Certo? É isso, pessoal. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos amanhã.